Quantas vezes você engoliu o choro só para não parecer sensível demais? Quantas vezes disse, tá tudo bem, quando por dentro algo gritava querendo ser visto? Quantas vezes você se colocou por último, na fila das prioridades, dos sonhos, dos cuidados, só para manter os outros confortáveis? A verdade é que, em algum ponto da vida, todos nós aprendemos que ser aceito significa se anular um pouco. Aprendemos que dizer não é egoísmo, que se cuidar demais é vaidade, que demonstrar dor é fraqueza, e assim, sem perceber, vamos nos abandonando em pequenas doses. Você está no trabalho, exausto, mas aceita mais uma tarefa porque não quer parecer incompetente. Está em um relacionamento onde cede sempre, porque tem medo de perder. Está com a família, e mesmo ouvindo palavras que te machucam, sorri para não criar conflito. E cada vez que você se cala, algo dentro de você se rompe. Carl Jung dizia que nós nos tornamos neuróticos ao preferir agradar os outros do que sermos quem realmente somos. É forte, mas verdadeiro. O preço de viver para o outro é alto. Ansiedade, exaustão, culpa, vazio. Você começa a sentir que está vivendo uma vida que não é sua. Sente que está presente nos lugares, mas ausente de si mesmo. Sente que se esforça tanto para ser tudo para todos. E mesmo assim, ninguém te vê de verdade. Essa dor é silenciosa. Ela não aparece nos exames, mas ela destrói por dentro. É o cansaço que não passa, a angústia que surge do nada, a insônia, a irritação. A sensação constante de que falta algo, mesmo quando tudo parece bem. Sabe o que falta? Você. Falta você se ouvir, se acolher, se priorizar. Falta olhar para dentro e perguntar: o que eu realmente quero? O que eu estou sentindo agora? O que eu preciso deixar de ignorar em mim? Jung também dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E se você chegou até aqui, talvez sua alma esteja tentando te acordar. Talvez ela esteja cansada de ser colocada sempre no final da fila. Talvez ela esteja implorando para ser vista. Não é fácil mudar, porque por trás do hábito de se deixar por último, existe medo. Medo de ser rejeitado, de parecer egoísta, de decepcionar quem espera que você seja sempre forte, disponível, compreensivo. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo o carinho do mundo. Se você continuar se ignorando, a vida vai começar a gritar por você. E esse grito pode vir em forma de crise, colapso, solidão, porque sua alma sabe que foi feita para viver com inteireza, não com metades. Você merece ser prioridade na sua própria vida. Não porque alguém te dê permissão, mas porque você é o único que pode se dar isso. E a cura emocional começa aqui. Você já sentiu que precisa ser uma pessoa diferente em cada ambiente que entra? Um você no trabalho, outro você com a família, outro ainda com amigos, e talvez um quarto você nas redes sociais. Isso não é loucura. É o que Carl Jung chamou de persona, uma espécie de máscara psicológica que todos nós usamos para nos adaptar ao mundo. Desde a infância, aprendemos que para sermos aceitos, precisamos nos comportar de determinadas maneiras. Aprendemos que mostrar raiva é feio, que chorar é fraqueza, que dizer não é grosseria. E aos poucos, vamos moldando um personagem que seja aceitável. A persona é isso, um personagem social. Ela é útil. Ela nos permite conviver em sociedade, seguir regras, funcionar em grupo. Mas existe um problema. Quando confundimos persona com identidade, começamos a viver uma mentira. Acreditamos que somos essa máscara e sufocamos tudo o que não combina com ela. Se sua persona é de alguém forte, você não pode demonstrar fragilidade. Se sua persona é a de quem resolve tudo, você não pode pedir ajuda. Se é o engraçado, o legal, o compreensivo, o prestativo demais, você começa a sentir que não tem permissão para ser mais nada além disso. E aí nasce o autoabandono. Você começa a sacrificar suas verdadeiras emoções para manter essa imagem. Começa a dizer sim quando queria dizer não. Começa a sorrir enquanto algo dentro de você chora.
Começa a agir como se estivesse bem, para não incomodar, para não decepcionar, para não parecer fraco. Mas a alma sabe quando você está fingindo, e ela cobra, em forma de ansiedade, de sensação de vazio, de crises silenciosas, de uma angústia que você nem consegue explicar. Carl Jung dizia: a persona é aquilo que alguém não é, mas que os outros pensam que ele é. É forte, mas é real. Você pode estar vivendo há anos como alguém que funciona socialmente, mas que não se sente vivo por dentro. A cura começa quando você percebe essa desconexão, quando você se pergunta: o que eu tenho escondido para ser aceito? O que em mim eu reprimi para não ser julgado? Quais partes de mim eu sacrifiquei para manter essa máscara no lugar? E, principalmente, quem eu sou quando ninguém está olhando? Esse é o começo do retorno para si. Porque quando você vive para agradar, sua vida deixa de ser sua. Você se torna um reflexo da expectativa dos outros. E isso tem um custo: o afastamento de quem você realmente é. Mas a boa notícia é que a persona pode ser desmontada, aos poucos. Você não precisa jogá-la fora. Ela tem função. Mas precisa parar de ser sua prisão e voltar a ser só uma ponte. Uma ponte entre o seu mundo interno e o externo. Não uma barreira que te separa de si mesmo. Quando você começa a se libertar da obrigação de agradar, algo mágico acontece. Você começa a viver em paz com sua verdade. E essa verdade, mesmo que imperfeita, te traz de volta para casa. Porque você não veio ao mundo para ser imagem. Veio para ser inteiro. Ninguém nasce achando que precisa se provar para ser amado. Um bebê não se pergunta se está agradando, se merece colo, se está exagerando ao chorar. Ele apenas sente e expressa, porque no início da vida, ser é o bastante. Mas então, algo acontece. Talvez você tenha ouvido "pare de chorar, senão ninguém vai te aguentar". Ou, "só vou te dar isso se você se comportar direitinho". Talvez tenha percebido que seus pais sorriam quando você era educado, mas se afastavam quando você expressava raiva, tristeza, confusão. E aos poucos, você aprendeu que o amor vinha com condição, que o afeto era uma recompensa, que você precisava merecer. Nascia ali a primeira ferida do ego. A ideia de que, para ser amado, precisava ser bonzinho, obediente, agradável, silencioso, prestativo, perfeito. Você não sabia, mas estava formando um padrão emocional. O padrão de alguém que se adapta ao ambiente para não ser rejeitado, que se molda para caber, que se culpa por sentir demais, que para manter o amor do outro vai se abandonando em pedaços. Carl Jung dizia que o ego é a parte de nós que acredita ser o que foi moldado pelas experiências externas. Ou seja, se te ensinaram que só vale a pena quando agrada, seu ego vai carregar essa crença. E o pior, vai defendê-la com unhas e dentes, mesmo que te destrua. Por isso, quando adulto, você pode ter dificuldade de se colocar em primeiro lugar. Você sente culpa ao dizer não. Sente que precisa justificar cada escolha. Se preocupa excessivamente com o que os outros vão pensar. Tem medo de parecer egoísta, quando apenas está tentando se ouvir. Você pode até se sabotar quando começa a cuidar de si. Inconscientemente, acredita que não merece tanto, que é demais se priorizar, que é injusto querer mais. E assim, o ego ferido vira um filtro. Tudo o que você faz, sente ou decide passa por ele. Você escolhe empregos que te esgotam, porque precisa provar valor. Fica em relacionamentos que te diminuem, porque acredita que amor é escassez. Evita conflitos, porque tem medo de ser abandonado. E o mais cruel, você vive buscando validação externa. Precisa que o outro te reconheça, te aceite, te diga que você é bom o suficiente. Mas a verdade, nada do lado de fora vai preencher essa ausência de dentro, porque a criança interior ainda está lá. Ela ainda chora, ainda sente que não é vista, ainda espera por alguém que diga: você pode existir por inteiro, mesmo que isso incomode. Você merece amor, sem ter que se esforçar tanto para isso. E esse alguém precisa ser você. A cura começa quando você volta. Volta para dentro. Volta para essa criança que você deixou para trás.
Lá no momento em que decidiu que ser amado significava se anular. Jung dizia que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. Essa escuridão é sua dor antiga, sua ferida não olhada, seu sentimento de não merecimento. Mas ao trazê-la à luz, você muda tudo. Você aprende a se priorizar sem culpa, a se ouvir sem medo, a existir sem se editar. Porque, ao contrário do que te ensinaram, você não precisa ser bonzinho o tempo todo para ser digno de amor. Você só precisa ser inteiro. E esse é o começo da verdadeira liberdade emocional. Individuar-se é parar de viver à expectativa dos outros e começar a viver sua verdade. Carl Jung acreditava que o propósito mais profundo da vida humana não era ser aceito, nem ser perfeito, nem agradar a todos. Era tornar-se quem se é de verdade. Esse processo tem um nome: individuação. É um caminho de volta para si mesmo, mas não é fácil. Porque para se reencontrar, primeiro você precisa se desfazer de tudo que colocaram sobre você. Dos rótulos, das máscaras, dos tem que, da persona criada para sobreviver num mundo que nem sempre acolheu sua essência. A individuação não é se isolar, nem se tornar superior. É integrar todas as partes de si, até aquelas que você aprendeu a esconder. E isso inclui a sombra, seus medos, sua raiva, sua insegurança, sua dor, suas vergonhas. Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que o ego não quer ver, tudo que você rejeita em si mesmo. Mas o que você rejeita te controla. Enquanto você não olha para essas partes, elas continuam te afetando. Nas relações, nas escolhas, nas reações. Por isso, individuar-se é um ato de coragem. É parar de fugir daquilo que dói. É olhar no espelho da alma e dizer: isso também sou eu. Mas não é só sobre dor. A individuação é também reconexão com a alma. Jung chamava a alma de psique profunda. Uma inteligência que mora dentro de você e sabe exatamente quem você é, mesmo que o mundo inteiro tenha te confundido. Ouvir a alma é silenciar o barulho externo. É sair do piloto automático. É parar de viver em função da expectativa dos outros, da pressão da sociedade, da validação das redes sociais. É voltar ao centro. E o que é o centro? É o seu self, o núcleo mais verdadeiro da sua identidade. É o ponto onde você não está dividido entre agradar ou se esconder. Onde você pode ser inteiro, com luz e sombra, com força e fragilidade, com verdade. O self não precisa ser aceito. Ele já é. Mas para viver a partir desse centro, você precisa fazer uma escolha. A escolha de se priorizar. Não por egoísmo, mas por responsabilidade emocional. Porque quando você se abandona, o mundo inteiro se torna um espelho da sua ausência. Mas quando você se habita, até o caos lá fora perde o poder. Você começa a dizer não com firmeza, a se colocar sem culpa, a escolher relações que alimentam e não que drenam, a cuidar da sua energia como um ato sagrado. Jung acreditava que, ao se individuar, o ser humano não apenas se cura, ele também se torna um ponto de cura para o mundo. Porque alguém que vive a própria verdade inspira os outros a fazerem o mesmo. Alguém que se aceita por inteiro começa a aceitar os outros com mais compaixão. Alguém que para de depender da aprovação externa libera espaço para uma vida com propósito real. Individuar-se é voltar para casa e descobrir que você sempre esteve lá. A sua cura não está fora, não está em agradar, não está em ser o melhor, o mais forte, o mais produtivo. A sua cura começa no momento em que você decide: chega de me abandonar para caber nos moldes dos outros. Agora, eu volto para mim. Esse é o primeiro passo. E a alma, silenciosa, mas sábia, vai te guiar no resto do caminho. Você não precisa mudar sua vida toda agora, mas pode começar se perguntando: o que eu preciso hoje? A cura emocional não acontece num dia. Ela acontece no detalhe, no gesto simples, na decisão cotidiana de escolher a si mesmo, mesmo quando tudo lá fora te ensinou o contrário. Carl Jung nos mostrou que o processo de se tornar inteiro, de voltar ao centro, exige presença.
E essa presença começa em algo aparentemente pequeno, mas transformador. A prática de se priorizar. Mas, como fazer isso sem culpa? Porque a verdade é que a maioria de nós foi educada para se colocar por último. Dizer sim, sempre. Evitar conflitos. Ser útil. Ser agradável. Ser forte. E quando tentamos romper esse ciclo, surge a culpa. Como se priorizar fosse egoísmo. Como se cuidar de si fosse deixar alguém na mão. Mas Jung nos lembraria: aquilo que você nega em si mesmo te controla. E se você nega suas necessidades, sua verdade, sua dor, viverá à mercê dos outros, esperando que alguém te salve daquilo que só você pode curar. Por isso, a mudança começa por dentro. E se constrói com práticas simples, mas consistentes. 1. Dizer não sem se justificar. Você não precisa justificar seus limites. Eles existem para proteger o que é sagrado em você. Dizer não é dizer sim para sua saúde emocional. Sim para sua energia. Sim para sua integridade. A próxima vez que algo te fizer mal, te esgotar ou ir contra seus valores, apenas diga não. Sem culpa. Sem se explicar. Sem medo de desagradar. O mundo não vai desabar. E você vai perceber que pode existir com mais leveza. 2. Criar um espaço de silêncio diário. Vivemos num mundo ruidoso. Excesso de informação, expectativas, cobranças. Mas a alma fala baixo. E para ouvi-la é preciso silêncio. Reserve alguns minutos por dia, mesmo que apenas 5, para ficar em silêncio com você. Feche os olhos. Respire. Pergunte: o que estou sentindo? Sem querer resolver. Sem julgar. Apenas sentir. Esse espaço de escuta é um ato de reconexão. É ali que o self começa a sussurrar verdades que o ego não escuta no barulho. 3. Escrever sobre suas reais necessidades. Muitas vezes confundimos desejos com necessidades. Achamos que precisamos ser amados, reconhecidos, produtivos o tempo todo. Mas no fundo, o que sua alma precisa? Pegue um papel. Escreva. Hoje, o que eu realmente preciso? Talvez seja descanso. Talvez seja dizer o que você sente. Talvez seja parar de tentar dar conta de tudo. Escrever torna visível o que está escondido. E quando você enxerga, pode começar a cuidar. 4. Praticar o autocuidado como compromisso. Não como luxo. Autocuidado não é só sobre banhos longos, chás ou velas aromáticas. É sobre escolhas conscientes. Sobre saber quando parar. Sobre respeitar seu ritmo. Sobre dormir bem. Se alimentar com presença. Respirar fundo antes de reagir. É sobre lembrar que você importa. Mesmo quando o mundo diz o contrário. Autocuidado é compromisso com a sua alma. E ninguém pode assumir esse compromisso por você. Priorizar-se não é um ato isolado. É uma construção, feita de micro-escolhas, de pequenos rompimentos com padrões antigos, de coragem diária. Você não precisa mudar tudo hoje, mas pode começar com uma pergunta simples. O que eu preciso agora? E depois, ouça, respeite, cuide. Porque quanto mais você se prioriza, menos o mundo te define. E mais perto você chega do seu centro. Esse lugar silencioso, verdadeiro e inteiro dentro de você. E foi para esse centro que Jung sempre tentou nos guiar. Você não nasceu para se apagar só para caber na vida dos outros. Quando você se coloca em primeiro lugar, o mundo inteiro se reorganiza. Por quanto tempo você ainda vai tentar se encaixar em moldes que não foram feitos para você? Por quanto tempo vai se calar para manter a paz dos outros, enquanto uma guerra silenciosa acontece dentro de você? Carl Jung nos lembrou de algo profundo e transformador. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Você passou a vida sonhando com aceitação, com amor, com um lugar no mundo. Mas talvez nunca tenha parado para olhar para dentro e se perguntar: onde estou em tudo isso? Porque a verdadeira cura, aquela que te liberta, que te reconstrói, que te fortalece, não começa quando alguém te ama. Não começa quando tudo dá certo. Não começa quando o mundo finalmente te entende. Ela começa quando você se olha com o mesmo amor que entrega aos outros. Quando você decide parar de fugir de si.
Quando você entende que cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade. Quantas vezes você já colocou todo mundo na frente? Quantas vezes sentiu que não podia parar, chorar, descansar, dizer basta? Você foi forte demais por tempo demais. Mas agora é hora de voltar para casa, para dentro, para sua alma. Carl Jung falava que o ser humano precisa descer às profundezas para encontrar o que realmente importa. Não se trata de virar outra pessoa, mas de lembrar quem você sempre foi, por trás das máscaras, das obrigações, das pressões. Você é inteiro, mesmo com feridas, mesmo com dúvidas, mesmo com a bagunça que às vezes te assusta. E é justamente nessa bagunça que mora a semente da sua cura. Só que ela precisa de espaço, e o único jeito de dar espaço a essa transformação é se escolhendo. Não só quando sobra tempo, não só quando todo mundo estiver bem. Se escolher como prioridade. Agora, com tudo o que você é, você pode começar hoje, com um silêncio, com um não que liberta, com um abraço em si mesmo, com uma pergunta sincera. O que minha alma precisa? E quando você fizer isso, algo vai mudar. Talvez não no mundo lá fora, mas dentro. E quando algo muda dentro, tudo ao redor começa a se reorganizar. Você não veio ao mundo para ser metade, nem para sobreviver à vida. Veio para viver com alma, com presença, com coragem. E Jung nos mostrou esse caminho, o da individuação, da integração, da reconexão com o self, o caminho de volta ao centro de si. Então, se hoje você sente que está cansado de ser o último da própria fila, se sente que já se apagou demais, já se esvaziou demais, respira fundo e dá o primeiro passo. Olhe para dentro, escute o que sua alma está dizendo e tenha coragem de se escolher. Porque quando você se coloca no centro da sua própria vida, você não apenas se cura, você desperta.